que recorda? Marlon, beleza. Eu vou fazer uma recapitular. Pronto, olha eu de novo se enroscando na palavra. Vou relembrar aqui e para que a gente possa trabalhar um pouco dos pontos de onde nós paramos na última aula, 15 dias, e retornar. E aí eu trouxe um estudo de caso bem bacana para nós olharmos aí dentro do tempo que nós temos da aula. Deixa eu já compartilhar a tela. Fica mais fácil de eu manusear o conteúdo. Tá. Todo mundo vendo os slides? Tranquilo? Tranquilo. Alguém comenta? Que eu não estou vendo, como eu sempre faço, quando eu coloco tela cheia assim, eu não consigo. Se alguém escreveu, eu não consigo. Vendo, professor. Tá? Eu também estou vendo. Então tá. Tela cheia agora. Então lá, eu coloquei como aula 9, deixa eu passar aqui na última aula, nós começamos os conceitos de micro e macroambiente, voltado para Porter, e aí o foco para o estudo de caso hoje é trabalhar as 5 forças. Né? Nós começamos a falar dentro do ramo industrial, né? Segundo Porter, né? Temos que evidenciar que ele não é a solução mágica, né? Ele trouxe uma solução que até qualquer... Ela não posso dizer, ela pode ser superada. Então, dentre as 5, só para nós recapitularmos, envolve a entrada de novos concorrentes no mercado, né? Então, quando se fala das 5 forças industriais de Porter, envolve todos esses 5 pontos aqui que as empresas devem observar, voltados estrategicamente e voltados principalmente para a sobrevivência da sua empresa. Então, quando você pega uma das forças, que é a entrada de novos concorrentes no mercado, você observa todo esse processo da concorrência. Mas como é que se faz esse processo de observação? E é isso que nós vamos ver. Eu posso dar um pulinho rápido aqui, quando nós começamos a falar de que forma ocorre o método de Porter, né? E esse método está relacionado às 5 forças. A segunda força, ameaça de produto substituto, é que nós fizemos toda essa análise aqui, né, que realmente, no âmbito geral, quando você tem uma ameaça de um produto, você tem que analisar de que forma o que aquele produto tem de diferente, o que ele pode ser que está ocupando o seu espaço no mercado, que tem de diferencial. Isso na ótica daquele que está em primeiro. Na ótica daquele que está adentrando, né, ele também vai trabalhar nessa observação, ele sendo uma ameaça, né, e sendo também um produto substituto. Quando nós devemos entender que quando se fala das 5 forças de Porter, não é só aquela que está consolidada, mas também aquela que está no papel também de substituir digamos assim, a indústria que está em primeiro lugar no mercado. Terceiro ponto, poder de negociação dos compradores, é uma força dentro das indústrias. O poder de negociação dos fornecedores, e aí por isso que eu digo que são várias óticas, né, que devem ser observadas, não é só de quem está em primeiro, mas também um posicionamento de quem está num outro ponto desse processo industrial. Eu não posso apenas verificar, não, eu vou olhar os concorrentes e tal, e aí, de repente, aquele que me mantém vivo, que é o fornecedor, eu não observo o poder de negociação com eles. Quando eu vejo, alguém já foi lá e fez um melhor negócio, atendeu, deu atenção, e quando eu vi, eu perdi o meu grande fornecedor, e isso pode prejudicar de forma exponencial. Alguém está pedindo para entrar, não? Eu vi uma mensagem aqui. Sim, professora, Paulo, boa noite. Maria, tá. Paulo, vamos lá. Jones, Ariel, o pessoal da van. Vou retornar aqui. Aqui não apitou aqui o volume aqui, por isso que não. Mariana também. Isso aqui é de hoje. Deixa eu ver. Peraí, aqui.
E a rivalidade dos concorrentes também ela é uma das forças que rege as indústrias em todos os sentidos. Enfim, nós falamos, não sei se foi com vocês que eu conversei, sobre o filme Batalha das Correntes. E aí ele é um exemplo em números se comparado ao que nós colocamos aqui de ilustração nesse slide, nesse sentido da competitividade, que quando se o Porter usou o termo rivalidade, justamente um termo abrasivo, vamos dizer assim, porque ser rival, ele pode soar diferente de ser um competidor, né? Tem que existir algo também, de certa forma, regras, né, normas de conduta, existem questões morais, questões éticas que precisam ser levadas em conta quando se fala de uma questão da relação entre concorrentes. Diante disso, comecei com vocês o primeiro propósito, né? E aí trabalhamos aqui, ó. Processo tem início com a fixação dos propósitos. Quem estava na última aula, trabalhamos esse processo inicial, né, do porquê fazer esse estudo de porta, porquê eu usar assim força para identificar. Quem chegou primeiro foi a Suelen. Eu vou, lembrando que a gente estava conversando no início da aula. Um minutinho, pessoal, vou silenciar meu cachorro. Pronto. Ninguém saiu da sala, né? Rapidão, né? Então, voltando. Diz a mesma praça, o mesmo banco, né? E aí, quando começa essa análise do método de Porter, começamos com o primeiro ponto, que é o propósito do estudo. Enfim, e aí traz toda essa conceituação do porquê, o que se deve, o que precisa realmente buscar quando se quer fazer um estudo, ou seja, um momento de queda no mercado, ou um momento de expansão, mas você precisa analisar o seu concorrente. E a partir disso, fomos para o segundo ponto. Na verdade, aqui primeiro e segundo, fomos para o terceiro ponto, que é a identificação das incertezas. E é aqui que começa. Quando nós analisamos o histórico, e aí, como eu comentei, e da situação atual, nós partimos para o quê? Para começar a identificar os problemas, as incertezas. E aí, como pareciam algo muito assim, distante, vamos dizer, faltando um exemplo, nós até na sala trabalhamos assim com alguns exemplos dentro do slide que eu trouxe, naquele slide que mostra o símbolo das empresas. Mas eu achei interessante para nós continuarmos essa análise e até essa revisão aqui, tanto do propósito do estudo, o estudo histórico da situação. E é o terceiro ponto que nós paramos na última aula, que foi a identificação das incertezas e a sua classificação. Eu preparei aqui, todo mundo vendo aqui, certinho? Um recorte. Pessoal, tudo, né? Todo mundo, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia aqui. Onde é que tá o tela cheia aqui? Já que é o zoom? Vamos ver. Não. Vamos
vender aqui 200%. 400 vai bagunçar. Eu queria tela cheia, não. Vamos aqui, então, em 200. Acho que 200 perdeu um pouco a qualidade. Eu trouxe um recorte de uma entrevista. Se alguém não estiver conseguindo visualizar aqui, eu tento ampliar aqui, pessoal. Vou ver aqui. Faz o seguinte, prof, abre toda a tua página da... Fica lá no meio, lá em cima. Deixa eu aumentar o volume aqui, que eu não... Abre toda a parte da onde, Jimmy? Lá em cima, não tem ali onde fecha a aba da... No caso... Aqui. É. Então, aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Eu não... Aperta aí de novo. Abre esse de cima, do meio da linha vermelha lá. Esse aí. Esse aqui é do slide. Então, mas ele vai ampliar mais, não vai? Mas ele tá no PDF. Aqui é outro arquivo, PDF. Ah, tá. Achei que tava... Então tá, mas vamos, ó. Aí antes de eu entrar Pode falar, pode falar. Tá, deixa eu tentar aqui, não. Mas enfim, E até para eu passar para os próximos pontos, eu acho interessante nós começarmos. Eu achei muito interessante, eu achei essa entrevista com a riqueza de informações, no sentido que ela traz muitos pontos que justamente estão relacionados a essa estratégia de porta. Tá? Um recorte da revista Isto é Dinheiro, dessa semana, não sei se eu fiz o recorte com a data, aqui, ó, 1º de setembro, quer dizer, ela, né, pela data ela até tá além, porque normalmente eles colocam na quarta-feira a data de publicação das revistas. Vamos lá, o Alexandre Ostroyevsky, deve ser assim que pronuncia o nome dele, é o CEO da Multilaser. E aí, ele fala que o Brasil tem um dos ambientes de negócio mais aterrorizantes do planeta, e aí ele começa a falar um pouco sobre os planos, né, da Multilaser para o país. E aí, eu acho que para ficar interessante, para que não ficar só o professor falando aqui, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui, eu acho que vai ficar como Vamos trabalhar por tópico e... um pouquinho aqui. Quem pode ler essa primeira pergunta aqui? Eu vou ler a pergunta, alguém por gentileza, aí se manifesta para ler a resposta. Primeira pergunta foi feita para o Alexandre. E aí, ó, vocês vão achar, mas professor, recorte, vocês vão entender no decorrer aqui da reportagem. A abertura de capital em julho foi considerada um sucesso por muitos especialistas. Veja bem, nós estamos tratando uma empresa da Multilaser. Essa também é a sua percepção ou as cifras já eram esperadas? Por gentileza, alguém. Pode ser eu, prof? Pode sim. Alexandre diz: a forma como ocorreu o processo de abertura de capital foi maravilhosa, por 2 motivos. Primeiro, porque a Multilaser... Amplia um pouquinho, professor, só por gentileza. Tá meio pequeno. E agora? Agora tá bom. Onde que eu parei? Primeiro, porque a Multilaser recebeu uma injeção 100% primária, ou seja, os sócios não venderam nenhuma ação nesse processo. Esses quase 2 bilhões de reais vão ajudar a financiar nossos projetos de crescimento sem necessidade de fazer dívida. O segundo motivo é mais subjetivo, moral, do ponto de vista de reconhecimento do mercado. Pessoalmente, acompanhei a empresa desde que era uma pequena recicladora de cartuchos aqui na Barra Funda, em São Paulo, com apenas uma centena de funcionários. Agora, ver que ela amadureceu e recebe investimentos de alguns dos fundos mais prestigiosos do mundo é motivo de muito orgulho. Obrigado, Jimmy. Então, vamos lá. Ó, que bacana. Então, ele falou um pouco dessa expectativa. E aí, se nós... Vamos lá, vamos correlacionar. Quando nós falamos aqui, ó, as 5 forças. Multilaser. Ela... Aí que eu falei que é importante nós olharmos pelos 2 lados. Ela é o novo concorrente no mercado. Vocês consideram isso?
toda essa ação dela de entrada de capital, todo esse movimento que ela está fazendo indo para a Bolsa de Valores. Concordam? Concordo. Ela é uma nova concorrente no mercado. Ela, dos 5 pontos aqui, vocês acham que nesse momento ela vai pôr em ação todos esses 5 pontos? Que aí nós vamos dar continuidade na reportagem. Eu acredito. Eu acredito que sim também. Porque ela se torna uma ameaça de produtos substitutos. Não, aí eu estou olhando a ótica da empresa que está chegando. Não? Se eu pegar, eu sou lá a Sony Vaio, que tem a linha de produtos. A Sony nem tanto. Vamos pegar um concorrente direto para a Multilaser. Pode ser a Sony, pode ser a Acer. Enfim, todos que estão nessa linha, ele já se torna uma ameaça. Por quê? Aí vai ter que ser analisado. O poder de negociação dos compradores. Para ele, vai melhorar o poder de negociação ou não? Olha aqui onde esses quase 2 bilhões vão ajudar a financiar nossos projetos de crescimento sem necessidade de fazer dívida. Isso o concorrente vai olhar e falar, opa, peraí, os caras conseguiram um dinheiro aqui e aí eles vão ter um poder de negociação com os fornecedores? Automático também, né? Tendo capital livre. E envolve automaticamente a rivalidade entre os concorrentes. E aí você, como empresa, e aí vocês vão analisar comigo aqui, você começou esse projeto, você tem aqui, ó, usando as 5 forças de Potter, você tem 2 bilhões em caixa, você precisa fazer uma identificação de como que você vai fazer a aplicação desse dinheiro para que a sua empresa realmente tenha consolidação no mercado. E aí você começa aqui, ó, seu propósito de estudo, certo? Que é aí que nós vimos aqui, ó, tem início com a fixação dos propósitos do estudo prospectivo, sua amplitude e ambiente temporal. Quanto tempo, onde eu quero atingir, quanto tempo vai levar, e ó, envolve também um estudo histórico da situação atual da estrutura da indústria. 2 bilhões, eles estão fazendo uma análise da estrutura atual deles. O que dá para a gente melhorar, fazer, enfim, modificar. Essa é uma análise para que possam compreender os comportamentos passado e atual da indústria para facilitar a identificação de todas as incertezas que podem afetá-la. Eles têm 2 bilhões para poder começar esse estudo, se eles utilizarem o método de Porter. Segundo ponto que nós já vimos, e aí começa agora a identificação das incertezas, certo? Quem pode ir a segunda? Eu vou ler a pergunta e alguém... Com todo esse dinheiro, o plano de expansão vai focar na internacionalização ou no mercado externo? Alguém, por favor. Vamos revezar com o Jimmy aí. Não entendi. Internacionalização e mercado externo? Tá aqui ó, na pergunta. Ó, não sei se você está conseguindo ver o PDF. Ó. A pergunta que o repórter fez para ele é aqui. Ó. Com todo esse dinheiro, o plano de expansão vai focar na internacionalização ou no mercado externo? Ele quis dizer internacionalização, quer dizer no mercado interno, né? Vamos lá. Porque aqui, enfim, nós estamos reproduzindo a reportagem. O que ele respondeu? Vamos lá. Quem pode ler, por favor? É que eu tô pelo celular daí. Tá, entendo, Marlon. Alguém, por favor? Senão eu vou escolher, hein? É para ler ou é para dar a minha opinião? Não, para ler, porque aí a gente compartilha, por gentileza, aí a interpretação entre todos. Ambos. Temos negócio no Uruguai e na Argentina, mas a nossa base de exportação ainda é muito baixa. Em termos percentuais. Né? Você vê, né? Coisa... Ainda bem que eu recortei, né? Coisa da revista. O crescimento internacional será incomparavelmente maior. Mesmo assim, o valor absoluto deverá seguir baixo. Então, o dinheiro novo virá majoritariamente no mercado interno. Vocês verem, olha só, é uma revista nacional, né? Pessoas e o nível, porque pro leigo passa tranquilo, mas aqui, né, só nesse pedacinho aqui, quantos pontos um pouco que divergem por causa de escrita, né? Mas tranquilo. De certa forma, então, pode falar a sua opinião, Ana, você ia comentar.
Eu ia comentar que, na minha opinião, era no mercado externo. Aqui, Não, o internacionalização, né? é. E aqui ele quis dizer mercado interno, né? Ah, tá. Não, isso eu vendo contigo aqui, né? Sim. Analisando o seu ponto de vista. Né? Mas isso antes de ler. Antes de ler, porque aqui ó, ele respondeu como mercado interno no final, né? Mas o que dá para entender no começo aqui é que eles precisam investir no mercado externo, ainda é baixo, correto? Correto. Em termos percentuais, o crescimento internacional será incomparavelmente maior. Mesmo assim, o valor absoluto deverá seguir baixo. Então, o dinheiro novo irá majoritariamente no mercado, do mercado, né? Eu acho que deve ser. Então, o dinheiro novo virá majoritariamente do mercado interno. Né? Então, assim, a receita, né? A receita de vendas, eles estão realmente focados. Então, isso prova que, enfim, dentro da estratégia, eles querem usar esses 2 bilhões, não querem investir na expansão. Vocês concordam? Eles querem investir realmente em ter a consolidação no mercado interno. E aí vem lá, vou tentar fazer uma tela dupla aqui, vamos ver se não vai piorar a... Um minutinho. Sim, prof, eu já acho que eles têm intenção de pegar a América do Sul inteira aqui, hein? E agora? Porque a revista aqui, ela complicou, não complicou? Não ficou meio embaralhado o negócio? Embaralhado A pergunta e a resposta, né? Aqui, ó. Hein, prof, essa multilaser é americana, né? A multilaser é americana. Multilaser? Ó, empresa de reciclagem de cartucho na Barra Funda, em São Paulo. Nacional. Mas ela não faz montagem? Aparelhos eletrônicos também? Porque nós não temos patente de criar Oi, boa noite. Boa noite, quem falou? Viu, professor? Mas tem receptores, tem celular, multilaser, marca. Acho que eles fazem na Zona Franca de Manaus. Não, sim, mas assim, a empresa é brasileira, né? É isso que a gente quer chegar nesse ponto, né? Correto? Sim. Tô até abrindo aqui no computador auxiliar que eu tenho aqui, para nós. Porque, na verdade, foi fundado pelo pai dele, né? O pai dele é o seu Israel Ostroyevsky, no Brasil, em 1987. A companhia iniciou sua atuação com serviço de reciclagem de cartucho e hoje trabalha com um portfólio de produtos no mercado nacional. Então, foi isso mesmo. Tá? Então, enfim, dentro da estratégia, eu não sei se eu compliquei para quem está com o celular, eu dividi a tela aqui, né? Mas a gente pode já começar a separar, a observar esse propósito, estudo do histórico e da situação atual. Então, qual que é a situação atual? Tem o dinheiro, e aí nós já começamos a trabalhar com as incertezas? Vamos apontar, porque tem mais pontos que a gente... Quais seriam as incertezas? Enfim, a revista deixou nós também em dúvida se focar no mercado nacional, focar na expansão no mercado internacional, enfim, aí ele fala ambos, né? Mas tá. Porque nesse ponto aqui, pro médio porte, a gente já começa a apontar as incertezas. Por que eu trouxe isso tudo para a gente fazer em sala? Porque se eu colocasse apenas como o exercício, como valendo nota, a reportagem, e pedisse para vocês identificar, talvez esse trabalho em grupo aqui, a gente ia acabar tendo algumas dúvidas nessas decisões referente a esses pontos que envolvem o método de porta. Vamos lá. Nosso tempo. O que mudou na sua rotina depois da Apple? Por enquanto... não, já lendo a resposta, né? Quem pode ler, por favor? Isso aqui é a entrada no mercado, né, de ações, abertura de mercado. Tanto que nessa abertura... Eu posso ler, professor. Opa, Mariana? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pode, por gentileza.
Então tá bom. É nesse item azul ali já que começa, né? O que mudou Isso, aqui, na ó. sua rotina? Isso, por gentileza. O que mudou na sua rotina depois do IPO? Isso. Por enquanto, felizmente, houve pouca mudança do jeito Multilaser de ser. Estamos conseguindo tocar o negócio com bastante liberdade e velocidade. Tenho tido algumas reuniões com investidores. Isso tem tomado menos de 10% do meu tempo. É pouco e eu estou conseguindo trabalhar normalmente, além de afastar o medo que eu tinha antes do IPO. Aquele conceito de que esse movimento engessaria a empresa. Não está acontecendo. Por enquanto, estamos usufruindo o bônus. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Certo, encerra aí, tá? Obrigado. Então, assim, aí tem a próxima pergunta. Então, tá. Se formos partirmos aqui na identificação das incertezas, essa movimentação do recurso, ele tenta demonstrar uma certa segurança, que ainda está ocorrendo pouca movimentação com esse recurso. Né? Mas aí, se voltarmos aqui nas forças, nas 5 forças, a gente pode identificar que todos os pontos ainda continuam ativos. É interessante nós observarmos se ocorre em algum momento um entrave nesses pontos. Né? Então, ele está adentrando no mercado, de certa forma, um pouco sem uma pressa controlada, né, já, né? E os outros pontos, enfim, continuam em andamento. Deixa eu só continuar aqui para não perder a linha com vocês. Tranquilo, alguém tem uma opinião contrária? Pode, por gentileza. Se tiver, pode falar, senão a gente já vai para a próxima. Tá? Porque ele está com 2 bilhões em caixa. Então, ele pode pensar, ele pode projetar, ele pode planejar. Vamos aqui. Dentro do plano de expansão, existe a intenção de ampliar o número de marcas e produtos? E aqui eu vou partir com 2 perguntas. Quem pode responder? Pessoal, vamos lá, vou escolher aqui. Vou pela ordem que eu estou verificando. Ângela, lê para nós, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. Nossa, peraí. Dentro do plano de... Tá. Não estou enxergando, professor. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar aqui. Aí tá bom, professor. Tá. Nossa linha de crescimento está voltada a ampliar a participação, nas quais ainda temos um marketing share baixo, smartphone, notebooks, televisores e eletroportáteis. São as com maiores potenciais de crescimento. Ó, vou rebater a outra pergunta, aí você já responde para nós. Ela é pequena. Mas vocês já não atuam em TVs e notebooks? Sim, temos televisores multilaser e através de uma parceria global, televisores Toshiba, em smartphones temos multilaser e Nokia. Em uma parceria também global, nos computadores atuamos com a multilaser, nossos produtos de entrada e ultra para modelos. Para modelos, aqui no final, 2 linhas finais aqui. Corporativos, queremos fortalecer a expansão e expandir nossa presença em todas essas frentes. Obrigado, Anjo. Peguei você no pulo. Obrigado, tá? Tá, pessoal, então, fez uma pergunta chave, estratégica, o que vai fazer, né? Qual que é a ideia de expansão, né? E mesmo que ele falando uma resposta assim meio redundante, meio de produtos que já estão consolidados, né? Ele estabelece essa relação. Professor, tem um aluno pedindo para entrar. Opa, Ricardo, beleza, obrigado. E aí ele estabelece o quê? Ó, essa relação de parcerias, enfim, que vai envolver essa consolidação para o crescimento. Essas parcerias, e aí eu volto aqui para fazer o slide de tela cheia, vai ficar mais fácil.
essas parcerias, elas estão ligadas diretamente ao quê? Uma relação com seus fornecedores de negociação, o poder de negociação, que envolve o poder de negociação dos compradores, envolve estabelecer essa questão com ameaça de produtos substitutos. A partir do momento que você faz e como eu disse, a gente está olhando nos dois ângulos, daquele que está vendo a Multilaser chegar e você sendo a Multilaser nesse processo de expansão. Quando você estabelece uma parceria de um produto, no caso ali, ele tem a parceria junto com a Nokia, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. Nokia, tal, ó, ou com a própria Toshiba, você, de certa forma, você elimina um concorrente porque vocês se tornam, enfim, aliados naquele processo de crescimento das instituições. Tá? Diante disso, ó, você começa o quê? Identificar as incertezas e classificá-las. Então, quando o repórter fez a pergunta relacionada, tá, mas o que vocês vão fazer, ó? A intenção de ampliar o número de marcas e produtos, que aí ele queria saber o que você tem que você quer mudar. E aí era o momento dele demonstrar, não, poderia falar que ele teria uma dúvida com determinado produto ou não, mas enfim, ele deixou claro que é fortalecer, queremos fortalecer e expandir nossa presença em todas essas frentes, enfim, podemos dizer que ele já identificou os pontos ali que poderiam ser incertos no momento ali das decisões com relação ao uso desse capital. E aí eu pergunto para vocês, ó, eu estou olhando aqui Multilaser, aí eu sou o concorrente, e volto aqui para o slide. E aí eu vejo que ele está começando a adquirir uma fatia de mercado. E aí, quando ele começa a adquirir essa fatia de mercado, eu começo a fazer esse propósito de estudo, como sendo o concorrente dele. O Multilaser está com os recursos, está investindo, e aí eu começo a analisar, peraí, se eu começo a perder mercado, eu vou ter que fazer esse propósito de estudo, vou fazer todo esse processo histórico. Chegou alguém? Processo aqui de estudo do histórico da situação atual, identificar as incertezas e fazer esse processo de classificação, tá, das incertezas, para justamente o quê? Estabelecer entre as forças de Porter, tá, essa questão entre rivalidades entre concorrentes e as demais também que são latentes ao mesmo tempo. Vamos lá. Além desse portfólio, existe alguma nova marca? Olha só, que você quer trazer para o Brasil? Quem pode, por favor? Vou escolher, então. Marlon já falou? Já. Vanilza não falou. Por gentileza, Vanilza. Comenta mais aí, professor, que eu não tô enxergando nada. Ah, beleza. E agora? Agora sim. Sim. Marcas que já estão anunciadas, a mais recente é a francesa Michelin, no segmento de ferramentas elétricas, reconhecida mundialmente pela qualidade e prestígio de seus pneus. Agora vai atuar nessa nova área. Temos também a Rapo, uma das líderes mundiais de acessórios de computador. Estamos em negociação com outras marcas. Também são 6 diferentes negociações em diferentes estágios. Todas são de... Professor? Vai lá. Concretamente, é que eu estava abrindo aqui a Rapo aqui do lado. Aqui. Pode continuar. Concretamente, são 6 diferentes negociações em diferentes estágios. Todas são de... Estou voltando aqui. Todas são muito prestigiosas globais, em diferentes segmentos. A Multilaser já está bem consolidada, produto de entrada. Mas o que a gente quer é trazer marcas para agregar produtos mais premium. Ótimo, obrigado, tá? Então vamos lá. Ó, dentro da análise de estratégia,
Então, a Michelin e a Rapo, né? Eu estava vendo aqui a empresa chinesa, e o que acontece? Quando ele estabelece essa estratégia, ele torna público, né, essa correlação com outras empresas que têm grande espaço no mercado internacional, envolve, de certa forma, essa parceria até para acesso também a novos mercados. Vocês não concordam comigo? E aí, ó, vamos chegar aqui, ó, comportamento futuro das variáveis. E aí, eu vou terminar a entrevista rapidamente com vocês para nós iniciarmos aqui o comportamento, tá? E identificarmos quais são os pontos. A estratégia de produzir no Brasil, marcas internacionais tem atraído empresas de fora? Vou ler essa aqui. O Brasil é o terror das marcas globais. Hoje as empresas estão mais fugindo do país do que vindo para cá. Por isso, a perspectiva de fazer parceria com uma empresa brasileira que conhece muito bem o ambiente de negócio brasileiro é muito atraente. Então, temos feito muitos negócios assim, né? Então, é uma questão de... principalmente, nós temos uma questão tributária, enfim, que realmente acaba influenciando diretamente nas decisões das empresas para investirem no país. E aí vem aqui, ó, a questão que envolve a parceria, que é o equilíbrio entre as instituições e abre espaço para ambas as empresas. A Multilaser acaba tirando proveito do processo de desindustrialização? Quem pode agora? Vou escolher. Próximo aqui, Suelen. Depois vai ser o Ariel. Na minha sequência ali de... Pastora, a Suelen disse que está sem microfone. Sem microfone? Tá. Ariel, por favor. Ariel? Oi, professor. Pode ler para nós, Ariel? Professor, eu tô pelo celular, tá um pouco pequenininho a tela aqui. Eu vou tentar dar uma aumentada. Aqui, ó. Melhorou? Uhum. Por favor. A Multilaser. Posso A ler? pergunta eu já li. Tá. De certa forma, sim. O custo de operar no país é relativamente alto versus outros países. O pacote de carga tributária é alto demais e complexo. Há custos trabalhistas, impostos, burocracia, multas, insegurança jurídica, risco de roubo de cargas, de assalto, além de incrível morosidade judiciária para resolver qualquer coisa. Todos esses fatores fazem com que o Brasil tenha um dos ambientes de negócio mais aterrorizantes do planeta. Para solucionar isso, as companhias de fora têm buscado alternativas. Desce mais um pouco, por favor. Alternativas de deixar de produzir no Brasil sem tirar suas marcas de mercado. Achei um pouco Triste isso, né? sensacionalista, mas... É que, na verdade, é a visão de um empresário, né? Então, ele tem as palavras dele estratégicas, ele tem a responsabilidade, né? Mas, enfim, ele não está se baseando em dados para diretamente, ele não citou nenhuma fonte de pesquisa, né? É uma visão dele de mercado, enfim, daquele que está inserido. Realmente, a gente pode tendenciar a achar que ele possa realmente... pode estar direcionando, mas isso também pode ser estratégico. Vocês concordam que esses pontos aqui são negativos ou não? Custos trabalhistas, impostos, burocracia, todos esses pontos aqui. Concordo. Segurança jurídica. Olha, no ponto de vista do empregador, legislação trabalhista, claro, é ruim, né? Mas para mim, que faço parte da classe proletariada
que trabalha, eu acho que legislação trabalhista é essencial. Então, se eu tiver consciência de classe, eu não abro mão de nenhum direito meu para favorecer empresário. Certo, mas vamos lá. Custo trabalhista envolve ambas as partes, né? Quanto que nós pagamos de impostos? Esse custo trabalhista todo mundo paga igual, né? Ou não? 14%, INSS, quem imposto de renda dependendo vai chegar lá a 22%, 27%, quer dizer, por baixo ali você já deixou 40% do que você como custo trabalhista. E aí entra impostos, e aí N coisas, a burocracia. É um sistema ágil. Lógico que a gente olhando a ótica aqui do empreendedor, a burocracia não em outros termos. Né? Multas também, questões enfim, da empresa não ter cumprido alguma regra. Insegurança jurídica. Envolve também esses pontos. Se nós olharmos só na questão, lógico, se olharmos na questão apenas da posição do trabalhador, com certeza alguns pontos ali não cabem realmente ao trabalhador. Ele é uma peça ali, ele é parte do processo em que ele realmente está voltado ali para aquele execução e o recebimento daquilo que ele foi designado. Mas quando você abrange e para ver dentro da ótica do empreendedor aqui, do empresário, tem algum ponto aqui que está fora da realidade ou não? Quando você entra com ação trabalhista, o judiciário ali moroso ou não? Questão trabalhista, não. Ele é rápido? Geralmente, rápido, além de ser rápido, geralmente, questão trabalhista, geralmente o empregador não tem razão, né? Aí somente ganha. E por que será em que ponto, então, ele trouxe essa vertente da questão da morosidade? Seriam os acordos de fusões de empresa que envolvem o CAD? Pode ser, Mas né? Eu acho que é mais nesse âmbito aí do que na parte de processo trabalhista em si, né? Exato, porque em si, aqui, ele ainda não lidou um pouco com relação a colaboradores, né? Ficou numa vertente, mas realmente são duas óticas distintas nesse sentido, mas a questão do judiciário na questão trabalhista, obrigado, Ricardo, pelo comentário, tem um diferencial nesse sentido. Para nós, por exemplo, questão de serviço público, normalmente vai parar nos precatórios. Tá. E aí, vamos só relacionar rapidamente aqui para poder customizar nosso tempo. E aí vamos trabalhar aqui, comportamento futuro das variáveis, que é o quarto ponto, que é o início da aula. Eu não mudei a data aqui, mas é o início da aula de hoje. Tá? Então, o que seria a análise desse comportamento futuro das variáveis? E aí, não podemos esquecer que é nessa aplicação do método de Porter, o quarto momento aqui. Dá-se início ao processo de depuração, separando da lista de variáveis constantes e as predeterminadas, pois essas não determinam cenários. O que seriam essas pré-determinadas? Aí nós vamos aqui, Porter define variáveis constantes como aquelas formadas por aspectos da estrutura que têm pouca probabilidade de sofrer mudanças. Então, vamos lá. Quando nós observamos aqui que o Brasil tem esses momentos aqui, que ele coloca como entrave, né? Todos esses pontos, ela, de certa forma, ela não vai encaixar, né, na determinada, na constante. Por quê? Porque ele depende de que outra parte execute essa mudança, enfim. Então, para você definir esse comportamento futuro da variável, você vai chamar uma empresa para vir para o país e falar assim, aí o empresário fala, poxa, mas a sua taxa de juros, a sua tributação é muito alta, você não tem uma proposta melhor para mim? E aí, quando ele olha para nosso cenário de estrutura de leis, você identifica ali que não tem nenhuma perspectiva de mudança, essa sua variável ela é uma variável constante. E aí você vai representar isso. Bom, nesse momento o que eu posso te ofertar é o que tem aqui e que não tem previsão de mudança, tá? Então ela já está consolidada na estrutura.
E as pré-determinadas como áreas cuja estrutura sofrerá modificações, sendo estas em grande parte previsíveis. Tá? Então, as pré-determinadas são pontos que... E aí nós podemos o que? Pensar nas previsíveis. E vamos aqui para a sequência. A parceria traz grande redução de custo? Ricardo, você que comentou agora, por gentileza. Dá para ver. Ricardo? Desculpa, professor. Eu não estava ouvindo o senhor direito. Tá, eu vou repetir. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai precisar ampliar para ti, não? Aqui, ó. A próxima questão vai envolver esse andamento do Mad Porter ali. A parceria traz grande redução no custo? De custo? Sim. Imagino que sim. Não, aí o que ele colocou, o que ele falou aqui na entrevista? Que tá no slide. Não estou enxergando direito. Faz um zoom aí para mim, por favor. Agora acho que... Aí, agora dá para ver. Muita redução, a multifuncional não precisa ter no multinacional. Brasil, multinacional não precisa ter no Brasil uma área fiscal. A área contábil, fábrica, operação específica para uma linha de produtos logística. Muitas vezes, dependendo da escala, acaba não compensando. A conta não vai... Onde que é? Fechar. A conta não vai fechar. No caso da... Peraí, professor, não estou enxergando direito. No caso da Multilaser, como... Ixi, professor, eu não estou enxergando. Meu celular está muito ruim a imagem aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom para me ler melhor. Tá. No caso da Multilaser, como já temos... 21 marcas próprias, 9 delas marcas globais. Compensamos isso, ou seja, operamos com 30 marcas e conseguimos diluir os custos unitários. Aí é possível ratear esta conta no custo Brasil? Essa conta no custo no Brasil. Certo? Então, o que acontece? Ele identificou aqui, obrigado, tá, Ricardo? Que dentro desse processo de parcerias, né? E para eles não vai influenciar muito, porque já está consolidado as marcas no país, e esse processo de expansão tem um risco muito grande, né? Porque, como diz aqui, pode ser que essa conta não feche na questão da escala. Você vai lá e monta baita uma estrutura, um galpão, enfim, e aí você tem uma capacidade produtiva, muitas vezes, esse investimento, e onde você pode não ter o uso de toda a estrutura que você pensa em ampliar. Então, a parceria vem também nesse sentido. E aí, para nós, 8 horas já, vamos voltar aqui rapidamente. E aí, as pré-determinadas como áreas cuja estrutura sofrerá modificações, sendo essas, em grande parte, previsíveis. São utilizadas apenas as variáveis incertas, ou seja, não solucionáveis, a quais determinam os cenários. No caso ali na reportagem, as variáveis que foram mostradas já não tem uma solução, ele não trouxe uma solução de não mudar. Vocês não concordam comigo? Já não trouxe aquela ideia ali de que, para que eu vou mexer? Já tenho 30 produtos consolidados, 9 são produtos de exportação, então por que eu vou tentar mexer na minha estrutura? Ao mesmo tempo, o que seria uma variável incerta? Justamente pode envolver tanto a expansão, quanto ele identificar um produto que esteja ali num momento de baixa, nas vendas, enfim, na estrutura, que tem que ser observado vários pontos para definir um produto que não esteja trazendo os resultados almejados. Digamos que seja encontrado um produto nesse formato, após a identificação das variáveis incertas, elas devem ser classificadas em dependentes e independentes. Pessoal, e aí, próxima aula eu vou colocar isso aqui no Moodle, tá?
Porque, ó, que é o último ponto aqui para nós encerrarmos a aula de hoje, ó. Após a identificação das variáveis incertas, elas devem ser classificadas. Então, no caso aqui, ó, encontrou uma variável incerta. Qual que é a próxima pergunta? Ó, existe a possibilidade de lançamento de novas marcas próprias ou de entrar em novos segmentos que vocês atualmente não atuam? Considero isso uma variável certa ou incerta? Como é que é, professor? Por exemplo, Incerta? incerta. Por que vocês consideram incerta? Vamos ver se tem o mesmo. O que acontece? A pergunta que o repórter fez aqui é: ó, existe a possibilidade de lançamento de novas marcas. O repórter já sabia, né? E de entrar em novos segmentos que vocês atualmente não atuam. Qual que é o ramo, né? Da tecnologia da Multilaser. O cara perguntou: tá, vocês estão expandindo? Tem. E aí ele vem o quê? Sim. Quando você entra numa área que você não atua, vocês não concordam comigo que você está começando a lidar com variáveis incertas? De certa forma, sim, né? Não solucionáveis, né? De certa forma, porque o que acontece? Existem aqui, ó, elas são classificadas dependentes e independentes. E aí eu vou deixar esses elementos aqui para a próxima aula, 8 horas, e a gente continua esse trabalho aqui de análise aqui da Multilaser. Mas, a priori, ó, vou ler essa última aqui para a gente concluir. Sim, acabamos de lançar a Mimo Pets, nossa mais recente marca de pets. Tudo a ver com Multilaser, né? Ou não, vamos ver, né? Junto da Mimo, compramos uma tradicional empresa brasileira de tapetes para pets chamada Expet, deve ser assim, com as marcas próprias, a Super Blue e a Tico Pets. A gente juntou essas três. Estão em estudos, novos lançamentos. Certo ou não, pessoal? Olha só. Temos hoje 5.000 itens no portfólio. Lançamos, em média, 5 produtos por dia. É uma metralhadora de lançamentos de produtos. Será que, olha só que momento crucial dentro das variáveis, tá? Vou deixar esse material, vamos... Eu sei que nesse modelo remoto, a gente, como envolve a reportagem e o retorno ali das informações, muitas vezes pode ficar meio confuso, até porque muitos estão com recurso com celular, mas enfim, a gente vai... Eu quero trabalhar esse método de porte, porque não adianta eu dar um salto para o próximo método e o carro-chefe, vamos dizer assim, do planejamento estratégico, que a maioria das empresas trabalham usando as 5 forças, nós deixarmos ela com lacunas. Hoje eu trouxe a Multilaser, vou tentar outros recortes e a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente possa partir para outros pontos. E se nós fecharmos as 5 forças de Porter, os outros pontos ficam muito mais simples de compreender, tendo essa base já estabelecida, tá? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Alguma dúvida? Semana que vem, olha só, começaram bem, hein? Ou não? Feriado, né? Ponto facultativo. Aline Renovato tá aí? Não, né? Aline Pompeu também não vi. Ana Carolina tá presente. André, eu não vi. Ariel tá presente. Caroline também não vi. Cláudia tá presente aí, Cláudia? Eu vi a Cláudia chegar. Oi, tô aqui. Opa, beleza. Professor, Daniel... pode sair depois? Hã? Pode voltar na segunda aula ou tem que permanecer? Não, eu vou dar só 5 minutinhos só para eu trocar o material aqui. Eu só fecho mas pode permanecer, tá? Não tem problema não. Tranquilo. Juliana tá aí, né, Juliana? Tô sim. Ingrid não vi. Vanilza tá aí. Jeane não vi. Tá aí, Jeane? O Jones mandou alguma coisa aqui que foi... depois eu vou ver na mensagem aqui. Aí qualquer coisa eu abono essa falta dele. O José Emerson eu não vi também. Maria Ângela tá aí. Marlon tá aí. Mariana tá aí. Matheus não vi. Patrícia não vi. Paulo tá aí. Paulo tá aí, Paulo? Não chamei o nome do Paulo hoje. Ricardo tá aí. Rubens e Suelen. Aqui, professor. Opa. Pessoal, ó.
Para quem encerrou o planejamento, boa semana. Para quem vai começar, vai ser daqui 5 minutinhos, só vou fechar a câmera aqui e o áudio, vou interromper a gravação. Semana que vem sem aula, então até dia 13, se eu não me engano.